Aula passada nós falamos sobre os substantivos. Nós vimos que os substantivos hebraicos sempre têm gênero, ou seja, eles sempre vão ser masculinos ou femininos, e eles têm número. Esse número pode ser singular e plural, como nós estamos familiarizados no português, mas ele também tem aquele final diferenciado do dual para palavras que aparecem em pares. Hoje a gente vai estar falando dos adjetivos. Os adjetivos têm muitas coisas em comum com os substantivos. Eles também têm gênero e número, e eles fazem concordância. Então a gente vai ver que os finais que vocês aprenderam semana passada para os substantivos, que ajudam a identificar o gênero e número, vão ser os mesmos para os adjetivos. Vamos lá? Muito bem, o que é um adjetivo gramaticalmente falando? O adjetivo vai ser uma qualidade que qualifica e descreve um substantivo. O adjetivo existe em português com a mesma função, ele aparece com o adjetivo em pares e ele vai ser traduzido mais ou menos similar ao que ele acontece no português. Aqui tem uma listinha de alguns adjetivos já combinados com substantivos, vocês podem ver ali na tela. E a gente vai reparar que eles fazem sempre concordância de gênero e número. Isso é igual no português, tá? Carros vermelhos, tá? Casas grandes, casa grande. Então, o adjetivo tem que ser do mesmo gênero e do mesmo número do que o substantivo. Uma das diferenças é que enquanto o substantivo vai ter um gênero dele e em pouquíssimas exceções vai trocar esse gênero, eu mencionei homem e mulher, ish, ishá. A maioria das palavras, a maioria dos substantivos não vai trocar de gênero, ele é aquilo e pronto, tá? Os adjetivos não. Os adjetivos têm essa flexibilidade que eles podem aparecer em qualquer gênero, em qualquer número. Então, por exemplo, bonito, bonita. A gente pode trocar o gênero do adjetivo para ele fazer a concordância correta com o substantivo que ele estiver falando, né? Menino bonito, menina bonita. Vai ser a mesma coisa no hebraico. Os adjetivos têm um pouquinho mais de flexibilidade e vão estar sempre trocando os finais. Lembrando, os finais você já conhece. São os mesmos finais que nós aprendemos para os substantivos. Dá uma revisada rápida. O masculino singular não tem característica própria. O feminino singular pode terminar no kamatz rei, que é o som A, ou no som et, com o tav, tá? A letra final tav. Pode ser at, pode ser et. O feminino plural vai ser ot, vai ter o rolem vav e o tav. E o masculino plural, o im, com aquele hirek yod e o mem final no final. Esses finais a gente vai ver mesmo nesse slide, se vocês olharem agora na tela. O primeiro exemplo está no masculino singular. Ele não tem final típico. Maor é o nosso substantivo, significa luminária. Gadol, grande. Também não tem terminação. A gente vai usar o mesmo adjetivo gadol na próxima expressão. Taninim, que são os animais marinhos grandes. Taninim, gedolim. O adjetivo, então, tomou o final típico do masculino plural, porque o seu substantivo está no masculino plural. O próximo exemplo é um exemplo com um adjetivo feminino singular. O substantivo é behemá. Behemá é gado e ele termina na terminação feminina, ele é considerado uma palavra feminina no hebraico. Behemá, tehorá. Tahor é puro. Essa palavra vem das classificações de animais limpos ou impuros que eram usados para sacrifício. Somente animais limpos ou puros podiam ser usados. É isso que essa palavra significa. Não significa limpo no sentido de lavado, né? Significa limpo de apropriado para o culto, para o ritual. Então, você vê de novo a concordância. As duas palavras terminam aqui com a terminação kamatz rei. O plural está no último exemplo. Benot é filhas. Benot, tovot. Tovot vem da palavra tová, filha. Tov, no masculino singular. Tová, feminino singular. E tovot, plural. O final, ot. Reparem também que, neste caso, a mater lectionis não está presente. Lembra da mater lectionis? Esse vav que a gente vê aqui, ó, no banot, benot.
Nesse caso, quando a palavra foi escrita, as mater-lecciones que indicavam a presença de vogais ainda não estava presente. Isso é muito comum no hebraico, palavras escritas de maneira diferente. Na nossa língua hoje, a gente tem o guia que é o dicionário e determina para nós como as palavras devem ser escritas. E elas têm que ser escritas sempre da mesma maneira. Mas isso não é bem assim no hebraico, até porque no texto bíblico está preservado um texto de milhares de anos e o desenvolvimento da língua hebraica é praticamente recordado nessas páginas, está lá. Cada fase do hebraico escrita de uma maneira diferente. Então, pode acontecer de você ver a mesma palavra escrita de formas levemente diferentes, tá? Muito bem. Na semana passada, quando a gente falou de substantivos, a gente mencionou e a gente trabalhou os substantivos que são irregulares. Substantivos que parecem masculinos ou parecem femininos, mas não são, tá? A gente vai ver como é que eles ficam com o adjetivo. A concordância que o adjetivo faz com o substantivo não é uma concordância de som, tá? Ele não precisa rimar com aquilo. É igual no português. Por exemplo, a palavra mapa, apesar de terminar em A, é masculina e não feminina. Se eu colocar um adjetivo, eu não tenho que terminar aquele adjetivo em A só porque a palavra termina em A. Eu tenho que pôr o adjetivo no gênero correto. Mapa, bonito. Tá? É a mesma coisa no hebraico. Isso significa que sempre que tiver um adjetivo e um substantivo combinados, eles vão, quando forem irregulares, o substantivo for irregular e não estiver apresentando o gênero claramente da palavra, que o adjetivo vai fazer isso. Então, se a gente vê os dois e eles estão diferentes, o adjetivo é que está preservando o gênero real da palavra. O substantivo é uma exceção. Vamos ver alguns exemplos. A gente, aqui no primeiro exemplo, vê de novo a palavra maor, só que agora no plural. Ha-meorot, ha-gedolim. Meorot leva esse final, ot, que é tipicamente o final plural feminino, ot. Mas, na verdade, maor no singular é uma palavra masculina. No singular dá para ver, é no plural que ele confunde. Só que nessa instância ele está combinado com um adjetivo. E esse adjetivo leva a terminação masculina plural, revelando para nós, de uma maneira mais clara, que o conjunto da palavra, a expressão é masculina. E revelando que o substantivo maor é masculino, apesar de não parecer. Ha-meorot, ha-gedolim. Enquanto que, de novo, a concordância típica tem aquele som parecido, nas exceções a gente vai ver esse contraste, essa desconexão no som. Olha para o adjetivo vai revelar o gênero real da palavra. Próximo exemplo. Ha'ir, ha-gedolá. Ha'ir é cidade. Ha-gedolá, grande. Cidade, então, é o substantivo, gedolá, o adjetivo. Não tem indicação no substantivo de que ele seja feminino. Só que o adjetivo está no feminino e revela o gênero real deste substantivo. Ha'ir, ha-gedolá. Próximo exemplo. Be'er, aheret. Be'er também não tem terminação feminina, mas o seu adjetivo está levando um tav, e aqui tem esse tav do feminino, que é mais raro. Raro não, menos comum do que o final a, mas está aqui como exemplo. Significa outro poço. Be'er, poço, outro poço. A Heret, então, revela que Be'er é feminino. No próximo exemplo, a gente tem um plural. Avanim, shlamot. Avanim é pedras. Pedras é uma palavra, even, que nem no singular e nem no plural revela o gênero real. Ela age como um masculino. Se a gente não tivesse even em combinação com adjetivos, a gente não ia saber o gênero real dessa palavra, porque ela não tem morfologicamente característica de feminino. Mas é justamente o uso dela no texto com o adjetivo que revela o gênero real. Shlemot. Shlemot significa inteira. Pedras inteiras, de pedras não trabalhadas também.
E a gente vê, então, que pedras é feminino. O último exemplo desse slide é Eretz Rehoká. Eretz também não tem uma indicação de que ele seja uma palavra feminina, mas ele está associado a um adjetivo, o adjetivo é Rehoká, e ele mostra claramente que Eretz é feminino. Uma curiosidade, todas as palavras que indicam localização, cidade, país, terra, são consideradas femininas. Então, até quando a gente fala o nome de uma cidade na Bíblia, Nínive, Jerusalém e outras cidades, Egito, eles vão sempre ser mencionados com adjetivos, com pronomes femininos, indicando realmente o feminino do gênero. E é assim que é percebido na mentalidade hebraica. Muito bem, a gente viu então os finais dos adjetivos, que são iguais aos finais dos substantivos. E a gente vai passar agora a falar dos tipos de adjetivos que existem. Gramaticalmente, isso não é novo, isso é coisa que tem em todas as línguas, inclusive no português. O adjetivo são divididos em dois tipos, atributivo e predicativo. A gente vai falar primeiro do atributivo, que é o tipo de adjetivo mais comum. O adjetivo atributivo, ele dá uma característica para um objeto ou para um substantivo, sem necessariamente se tornar uma frase. Todos os exemplos que a gente viu até agora foram de adjetivos atributivos, tá? A luminária grande, as luminárias grandes, os animais marinhos. Isso não é uma frase. O adjetivo qualifica e descreve o substantivo e você precisa do restante, ele não está formando o que a gente chama de um predicado. Isso vai ser o papel do adjetivo atributivo. A característica do adjetivo atributivo e a maneira que a gente reconhece ele no texto para ler corretamente ele vai sempre concordar não só em gênero e número, isso é a base, mas também em definição com o substantivo. Se um substantivo está agindo com um adjetivo atributivo e o substantivo é indefinido, o adjetivo tem que ser indefinido. Se o substantivo é definido, o adjetivo também tem que ser definido. Então, se o substantivo tem o artigo definido e a classificação, a expressão é atributiva, o adjetivo vai ter que ter o artigo definido também. O artigo definido se liga no adjetivo exatamente igual ele se liga no substantivo. Ele é prefixado no começo da palavra. E ao contrário do português, que usa só um artigo definido para expressar a expressão completa, o adjetivo em hebraico vai levar um outro artigo definido, tá? Então vai ficar ha e ha, repetido duas vezes. A gente já viu alguns exemplos, só não chamei a atenção de vocês até agora. Vamos ver agora nos exemplos que estão aí na tela. Primeiro exemplo, os dois são indefinidos. Ish, tzadik. Nenhuma das palavras tem artigo definido. Então isso aqui é um homem justo. Tzadik é justo. Um homem justo. Indefinido quem é esse homem. No próximo exemplo, a gente tem ha-behemá, ha-terorá. Ambas as palavras têm o artigo definido. Essa é a repetição que eu mencionei, uma repetição que é necessária para estabelecer a definição das duas palavras. Em português a gente não fala, no caso aqui, o gado, o puro, a gente diz o gado puro, o gado limpo. Lembrando, estamos falando do sentido ritual da palavra. E a gente não deve traduzir assim só porque está no hebraico, a gente precisa traduzir para um português correto. Então, realmente, um dos artigos definidos do hebraico vai desaparecer. Mas a presença de dois estabelece que esse adjetivo está agindo de maneira atributiva com esse substantivo. Ha-behemá, ha-terorá. Outro exemplo, he-harim, ha-gvohim. Também ambas palavras têm o artigo definido, ambas estão no plural, toda a concordância continua sendo igual, gênero e número. A definição aparece quando o adjetivo é atributivo. No último exemplo, raot benot, a gente tem mas filhas. Reparem que agora o adjetivo apareceu na frente, raot. Isso porque, no hebraico, tanto faz a posição do adjetivo. Ele pode ter
formas mais frequentes, tá? E geralmente ele vem depois. Mas não é isso que estabelece a regra, se ele é atributivo ou não, e isso não faz tanta diferença no hebraico. Então, a ordem do adjetivo, a relação dele com o substantivo que aparece primeiro, não vai alterar a nossa tradução da frase, tá? Nesse caso, então, mas filhas, sem o artigo definido, tá? Indefinido quem são essas mas filhas, ou umas mas filhas, ou só mas filhas, ausente o artigo. Vamos falar então vamos ver mais um exemplo. Eu vou pôr um texto para vocês na tela, que a gente vai ler juntos e ver já o contexto inteiro do uso de um adjetivo atributivo. Assim a gente pratica também a leitura. Vaiven Noach Mizbeach Ladonai Vaikach Mikol Habhema Hathorah Umikol Haof Hatahor Vayaal Olot Bamizbeach. Eu vou aproveitar e revisar algumas coisinhas rápidas com vocês. Olha só, vocês viram que apareceu na palavra Mizbeach o patar furtivo. Lembrar vocês que ele é lido antes daquela gutural que aparece na última posição. Mizbeach, tá? Essa palavra aparece aqui novamente. A gente tem também a palavra Adonai. Eu expliquei numa das aulas passadas que o tetragrama, que é o nome de Deus, as 4 letras do nome dele, não era lido. Por respeito, por temor em tomar o nome do Senhor Deus em vão, ele era pronunciado apenas a palavra Adonai. A palavra Adonai significa Senhor, tá? Um Senhor elevado, Senhor diferente do Senhor, que a gente diria Senhor no nome de uma pessoa comum. Então aqui, em vez de ler as letras que estão aqui, eu li Ladonai, como se a palavra Adonai estivesse ali. A gente viu também diversas palavras com artigo definido, e uma delas que se destaca, que tem o artigo definido junto com a preposição, tá? Ba. Vamos falar do que a gente está falando, que são os adjetivos atributivos. Cadê? Ha, behemá, ha, terrorá, tá? E ele fala de novo, ha-of, ha-tahor. Esse verso diz, e construiu Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o gado limpo, e de todo o pássaro limpo, e ofereceu em holocausto sobre o altar. Então aqui tem o contexto que eu estava falando, desse animal puro, né? O animal limpo, não é um animal lavado. Não que isso não fizesse parte, eles até tinham esse cuidado na hora do sacrifício. Mas são animais que são apropriados para sacrifício, tá? Ovelhas, cabras, bois, etc. A gente vê nos dois casos a combinação perfeita. Cada um dos pares tem o artigo definido. Ha, behemá, ha, terrorá. Ambos estão fazendo concordância de gênero e número. Behemá, feminino singular, terrorá, feminino singular. Ha-of, ha-tahor. Ha-of é masculino, não tem terminação típica. Fica com um adjetivo também no masculino. Ha-tahor, sem terminação típica. Agora você sabe como é o adjetivo atributivo. A gente vai falar do adjetivo predicativo. Como o nome indica, o adjetivo predicativo forma um predicado. Predicado significa que vai ser uma frase, que vai ter um verbo. Esse verbo não vai aparecer em hebraico. Em muitas instâncias, em muitos exemplos que vocês vão aprender ao longo do curso, o hebraico não usa o verbo ser, estar, para indicar uma relação do que já é. Ele usa colocações e sentenças nominais. Isso é matéria de uma outra aula. Mas é isso que a gente vai começar a ver no adjetivo predicativo. Em português, a gente fala o adjetivo predicativo já com o verbo. A casa é bonita. O hebraico não. O hebraico usa só o adjetivo e o substantivo. Ele usa outra forma para identificar que tem um verbo implícito aí na expressão, que é o desequilíbrio de definição. Do mesmo jeito que no atributivo você tem que ter ou 2 artigos definidos ou nenhum, aqui você vai ter só um.
e é geralmente o substantivo que carrega o artigo definido. Aí o adjetivo não vai ter a ausência do artigo no adjetivo, vai indicar que isso é uma frase. Como o verbo não existe em hebraico, não é que ele não existe, ele não é usado, mas ele não está aparecendo nessa frase em hebraico, ele precisa ser colocado em português para dar o significado, porque a gente não constrói as nossas frases assim, a gente necessita do verbo. Então a gente vai acrescentar o verbo na hora da tradução, tá bom? O verbo está subentendido e é sempre o verbo ser, estar. A concordância de gênero e número continua essencial e vai aparecer. É só concordância de definição que vai ficar um pouquinho diferente. Eu tenho alguns exemplos aqui na tela para vocês, tá? Avraham, Vessara, Zekenim. O nosso adjetivo está em vermelho para ajudar vocês a identificá-lo. Neste caso, o sujeito, o substantivo, é Abraão e Sara, os nomes dos dois. Nomes pessoais são, por natureza, definidos. Eles não aparecem no hebraico com o artigo definido. Então, eles já são definidos automaticamente. A ausência de artigo no adjetivo, que é zekenim, idosos, indica que isso aqui é uma sentença. Ou seja, esse adjetivo está sendo usado de forma predicativa. A tradução fica assim: Abraão e Sara são idosos ou eram idosos. A gente adapta o verbo à necessidade do contexto. A ideia geral de um verbo ausente no hebraico significa que é daquele momento. Só que a gente está traduzindo narrativas que aconteceram no passado. Então, na maioria das vezes, esse verbo vai estar no passado por causa da nossa perspectiva de tradução. Aqui ele está implícito que é uma relação de igualdade. Então, Abraão e Sara estavam idosos ou eram idosos e fala daquela época. O verbo era, ser, estar está implícito no hebraico. O próximo exemplo temos Hayeladim, Rakim. Temos então a palavra Hayeladim com o artigo definido, tá? Rakim é fracos ou suaves ou vulneráveis, né? Hayeladim, Rakim. Hayeladim tem artigo definido, Rakim não tem. Ambos estão fazendo concordância, olha só o final igual, no masculino plural, im. Essa vai ser uma frase. Os meninos eram fracos, ou os meninos estavam fracos. A palavra yeled é menino, yaldá menina, mas está implícito o contexto de criança, e o plural pode indicar criança. Nós podemos traduzir também as crianças eram fracas, ou as crianças estavam fracas, tá? De novo, desequilíbrio de definição. Só uma palavra tem o artigo definido. Próximo exemplo. Haraav, kevad, baaretz. Kevad significa, kaved significa pesado, tá? E raav é fome. Então, a fome é pesada, estava pesada, foi forte. Uma fome no sentido de um período muito grande sem produção agrícola, tá? Então, a fome tomou conta da terra. Haraav, aqui tem o artigo definido. Kevad, kaved, não tem. Então, você fala a fome era grande baaretz, na terra. Mostrando aí a sentença nominal e provendo o verbo que é necessário na hora da tradução. Está aqui esse verso em contexto, tá? Gênesis 12:10, o momento em que Abraão desce para o Egito. Vayehi ra'av ba'aretz, e houve uma fome na terra. Vayered Avram mitzraimá lagur sham, e desceu Abraão mitzraimá para o Egito, lagur sham, para morar lá. Que é o pois, kaved haraav ba'aretz, era pesada a fome na terra. Só em termos de revisão, observe aqui o ba'aretz, de novo nossa preposição junto com o artigo definido, que aparece aqui
2 vezes, tá? Eu trouxe um texto especial para ler com vocês hoje. Vamos pegar a Bíblia? Eu queria que vocês lessem comigo, então, Gênesis 6, os primeiros versos. Gênesis 6, a gente vai ler o verso 1 em diante, até aproximadamente o verso 4. Vaihi ki hechel ha'adam larov al pnei ha'adama ubanot yuldu lahem. Vair'u bnei ha'adam et banot ha'adam kitovot hana. Vaikhu lahem nashim mikol asher bacharu. Vamos ao 3 e 4. Vayomer Adonai lo yadun ruachi ba'adam leolam bishagam hu basar vehayu yamav mea ve'esrim shana. Vou parar por aqui, que o meu interesse, na verdade, é nos versos 1 e 2. Tem uma curiosidade interessante, eu vou traduzir com vocês. Vayehu ki hachel ha'adam larov. E começou o homem a se multiplicar sobre a terra. Alpnei ha'adamah. Adamah é outra palavra para terra e significa mais a superfície, a ideia da terra seca. É a palavra da qual deriva o nome de Adão, Adamah. Ubanot yuldu lahem. E filhas nasceram a eles. A palavra banot apareceu bastante na aula de hoje. Vair'u bnei ha'elohim et benot ha'adam. E viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, que tovot henah, que eram boas. Tovot também significa belas, tá? Boa no sentido bem completo da palavra. Vaikhu lahem nashim. E tomaram dentre elas mulheres. A gente tem uma pequena sentença aqui, um adjetivo predicativo em tovot henah. Tovot, boas, e henah, elas. Tá só tovot henah, boas elas. A gente vai colocar na tradução que elas eram boas. E vai acrescentar para fazer o sentido em português. Claro, a curiosidade dessa passagem é: quem são os filhos dos homens, ou as filhas dos homens, e quem são os filhos de Deus? Muitas teorias surgiram tentando explicar, colocando os filhos de Deus ou os filhos dos deuses como anjos, ou seres, ou homens poderosos, e tem muitas teorias diferentes. Mas no próprio texto bíblico tem um contexto interessante dessa classificação e diferenciação de filho do homem e filho de Deus. E a gente encontra isso na genealogia de Gênesis 5. Volta aí uma página. Vamos abrir em Gênesis 5 e a gente vai ler os primeiros versos. Prontos? Zé, Sefer, Toledot, Adam. Beyom, Bero, Elohim, Adam. Birmut, Elohim, Asa, Oto. Zachar, Unkeva, Beraam. Vayevarer, Otam. Vaikra, et Shemam, Adam. Vayom, Ha-Baram. Se a gente passa para o verso 3, a gente lê: Vayehi Adam shloshim umeat shana vayuled bidemut kitsalmo vaikra et shemo Seth. A gente vai se concentrar nesses versos, eu vou traduzir com vocês. Começando do verso 1. Zé Sefer Toledot Adam. Este é o livro das gerações de Adão. Bayom Ber'o Elohim, no dia em que criou Deus Adão, Bidmut Elohim, na imagem de Deus, o criou, Asa Oto, o fez. Zachar Nekevá, Beraam, macho e fêmea,
homem e mulher, os criou. Vayevarech otam, vaikra et shemam Adam. Os abençoou e chamou o nome deles Adam. Aqui é eu mencionei um pouquinho na primeira aula, a palavra Adam, ela não é só o nome Adão, ela na verdade é humanidade. Então, nesse sentido, a humanidade é criada homem e mulher, macho e fêmea. Os dois são Adam, no sentido bíblico, os dois são abençoados. Muito bem. E chamou-os Adam no dia em que os criou, que é a última expressão do verso 2, Beyom Hibaram. No próximo verso, então, olha só, a gente está falando das gerações de Adão. E começa a geração com o pai de Adão, e o pai de Adão é Deus. No próximo verso, Adão tem um filho. Vayehi Adam shloshim umeat shana. E tinha Adão 103 anos quando teve um filho, quando produziu. E aí tem a expressão bidemuto kitselmo. Exatamente a sua imagem e semelhança. O filho de Adão, o nome dele é Sete, essa é a próxima frase. Ele é feito por Adão, a sua imagem e semelhança, do jeito que Adão foi feito por Deus, a sua imagem e semelhança. Essa passagem, que acontece logo antes e conta de todos os filhos, começa a genealogia com Deus e a criação do homem a partir de Deus. Os filhos de Deus são os descendentes de Adão. Só tem uma genealogia antes dessa. É a genealogia de Caim, que tinha estado em Gênesis 4. A gente não vai ler, por uma questão de tempo, mas eu já adianto para vocês e vocês podem ler depois. O contraste entre essas duas genealogias que aparece logo antes daquela passagem, em Gênesis 6, é que cria o contraste daquela passagem. Está aqui os descendentes deste homem que pecou, descendentes que nem é mencionado a imagem e semelhança de Deus ou a imagem e a semelhança dele mesmo. Essa é uma linhagem diferente da linhagem planejada por Deus. Logo em seguida vem essa linhagem que começa com Deus, como se Deus fosse o próprio Pai. E depois conta essa história em Gênesis 6, de como essas duas linhagens se misturaram. Não precisa ir muito longe do texto para ver exatamente quem são os filhos dos homens. E uma leitura aprofundada, cuidadosa da Bíblia mostra muitas dessas coisas. O próprio texto responde às perguntas que ele mesmo pode levantar para a gente. Espero que durante nosso curso a gente possa falar um pouco mais também sobre a leitura da Bíblia, a maneira como a mente semítica funciona, ou seja, o hebraico funciona como literatura para a gente poder ler com significado e com profundidade. A gente ainda tem uma bela caminhada à frente. A gente se vê na próxima aula então. Boa sorte, bons estudos e até breve.